Olá, boa noite, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Bate-Papo do Baralho. Lembrando que esse projeto, esse trabalho é para trazer convidados aqui para a gente falar de vendas, falar de liderança, falar de carreira, trazer insights, trazer ensinamentos, trazer provocações. Esse podcast é um oferecimento da REC Alimentos. A REC é uma das grandes parceiras da Argentina, uma grande importadora de alimentos, um grande parceiro do mercado atacadista e varejista do Brasil, com as suas marcas finíssimas, Nusset, azeitona e azeite, com a marca Nutrilatina, leite finíssima. Então, uma linha maravilhosa. Se você ainda não tem aí no seu estabelecimento, recomendo fortemente REC Alimentos. E hoje é um bate-papo do baralho, vai ser com um dos maiores especialistas em vendas do Brasil. Ele é o fundador da Funil de Vendas, autor do livro Funil de Vendas, um jeito simples de vender. E eu tenho a honra de receber aqui hoje meu amigo Percival de Oliveira. Boa noite, Percival. Muito obrigado por aceitar o convite. É uma honra te receber aqui no nosso podcast Bate-Papo do Baralho. Seja bem-vindo. Olá, Henrique. Obrigado. É um prazer estar falando com você. Eu sempre gosto de dizer, Henrique, que a vida é feita de encontros, né? E nós nos encontramos num cliente gigante aí para falar do que a gente naturalmente gosta, que é vendas, e o quanto vendas é transformador. Então, eu te agradeço pelo convite, é sempre uma honra estar falando com uma pessoa da sua envergadura aí, cara, com a sua autoridade em vendas, e tenho certeza que hoje eu vou aprender bastante aqui também com você. Obrigado, Percival, a recíproca é verdadeira. Casualmente, semana passada, no episódio do podcast, também tive uma convidada que a gente se conheceu num evento que a gente palestrou na mesma ocasião. Então, a vida é essa aí de encontros e desencontros. Percival, o fundador da Funil de Vendas, né? Você vai falar um pouco mais sobre essa metodologia, mas me conta um pouco da tua história, né? Antes da Funil de Vendas. Qual é que foi a tua trajetória, a tua carreira, para o pessoal te conhecer? Legal, Henrique. É assim, eu venho da indústria automobilística, eu nasci no ABC Paulista, né? Que é conhecido no Brasil inteiro como o berço da automobilística, quando começou esse movimento no Brasil. Tenho muito orgulho disso, eu sou aquele cara que veio do piso de fábrica, eu fiz Senai na minha adolescência, depois meu sonho era ser ferramenteiro, aí depois eu fui ser projetista, depois eu fui ser engenheiro, e trabalhei, e eu digo que eu carrego isso, foi uma grande escola da minha vida, essa forma de pensar mais lógica, mais cartesiana do engenheiro, e depois me trouxe essa bagagem, mas o ponto de ruptura, né, que eu percebi é o seguinte: mesmo na engenharia, mesmo achando que a minha vida era técnica, sempre eu estava numa mesa de negociação. Ou era para vender um projeto, ou era para discutir um produto novo na engenharia das montadoras, e aí que eu percebi que tinha um grande gap de mercado, porque eu tive também a sorte da minha geração, eu fui aquela geração que saiu do momento de... no Brasil a gente tinha pouca oferta de carro por uma demanda muito grande, foi quando abriram as fronteiras e essa balança dividiu, e aí eu estava no momento certo, na hora certa, que era a indústria precisava de vendedores. Eu não sabia disso, tá, Henrique? Eu não sabia disso. Mas de repente eu me vi nesse momento e uma oportunidade se abriu na minha vida. Então eu descobri a paixão de vender, quando eu entendi a transformação que vendas traz para qualquer um, e vendas é o coração e o pulmão das empresas, enfim. E eu vi que eu tive muita sorte, é isso que eu digo sempre. Então a minha carreira nitidamente começou assim, tá? Como na indústria, depois da indústria eu empreendi pela primeira vez, eu montei uma empresa de engenharia, de produtos com uma complexidade um pouco mais alta, que eram ferramentas especiais, e aí também eu vi que faltava a parte de vendedor. Aí, Henrique, eu voltei para o banco da escola, cara. Aí eu fui fazer gestão de vendas, fui fazer marketing na FGV, e cada vez eu me aprofundava mais e entendia que eu era um bom vendedor. E me orgulho muito disso até hoje, mesmo depois da Funil de Vendas. A Funil já tem 15 anos, de falar que eu sou um vendedor que vende todo dia.
E como é que nasceu a Funil de Vendas? Onde é que foi o estalo? Precisamos desenvolver o funil de vendas. Legal. A gente começou muito, até de uma forma bem intuitiva, né, Henrique? Levando a parte consultiva para as empresas. Como eu disse, eu venho de uma área que era muito métodos e processos. Tive a felicidade de conhecer meu sócio, Thiago Pirinelli, que é meu irmão aí, né, de trabalho, de responsabilidade que a gente tem de construir esse movimento. E a gente se encontrou em um determinado momento. Ele vem da área do design de marcas, de brand e tudo mais. Eu vim da área de negócios. A gente se juntou para falar de inovação e a gente falava de inovação, tá, Henrique? A gente ia para as empresas e falava de inovação. E a gente entendia o seguinte: sempre em todas as empresas que a gente entrou, o problema, ou melhor, a oportunidade era vendas. Até a gente falou, olha só, as portas que se abrem são as portas de vendas. E aí a gente falou, ótimo, tá aqui, a gente vai fazer isso, mas toda hora que a gente sai das empresas, que a gente vai falar de educação, vai falar de estruturação, a gente não deixa um legado. Aí, antes de tudo, Henrique, nasceu o CRM Funil de Vendas. Então eu gosto de dizer o seguinte, Henrique, a gente nasceu como tecnologia... Antes da metodologia do funil de vendas. Nasceu junto, nasceu a metodologia para nascer a ferramenta. Tá. Então, nasce a metodologia, que o funil de vendas é a simbologia, representa qualquer venda. Sempre você vai ter uma entrada maior de oportunidades para uma saída menor de negócios fechados. A perda dessas oportunidades durante o processo, mas no final o funil ele determina as tuas vendas. A gente pegou isso, entendemos isso. Hoje é fácil falar funil de vendas, né, Henrique? Nós somos mais seniors. Funil sempre está presente na área comercial, mas lá atrás era muito mais difícil falar de funil de vendas. Tanto é que funil de vendas, Henrique, é uma marca, é nossa marca registrada. Já vai fazer 15 anos que essa marca está registrada no INPI, com toda a documentação, enfim. E a gente vem trabalhando isso nesses 15 anos. Mas a funil de vendas nasce assim. Entendemos que era a abertura da porta das empresas. Entendemos que existia sempre um gap quando se falava de vendas. Aí a gente constrói a metodologia, desenvolve a ferramenta de CRM. Hoje, para você ter uma ideia, Henrique, nosso CRM, a gente gosta de falar, é o único CRM no mundo que existe com gamificação. Nós temos uma gamificação dentro do CRM. Só para contextualizar. Como é que funciona? Só fiquei curioso agora. Olha só, você imagina que você tem um grupo de vendedores. Você sabe muito bem que um dos desafios quando você tem um time de vendedores é o engajamento desses vendedores em cima do objetivo, da meta que a empresa precisa alcançar. Então, qual que é um fator crucial para você engajar as pessoas? Quando você tem um game, quando você tem um jogo, né? Um jogo onde você parametriza, coloca os atributos que você quer medir. Então, por exemplo, a gente pode colocar um peso e uma medida para ligações que o vendedor tem que fazer. Então, tem um peso. Eu posso falar para as visitas que ele tem que fazer, é outro peso. São atributos que você coloca. E eles começam a trabalhar. Então, cada vez que eles fazem uma visita, por exemplo, eles pontuam. Cada vez que ele faz uma ligação, ele pontua. Cada vez que ele usa mais o CRM, ele pontua. E no final do período, você tem lá um ranking pelo esforço. Então, assim, você entende quem do teu time está trabalhando, quem está se esforçando, e aí cria um ranking e as pessoas se motivam com isso. Meritocracia é uma gamificação. Meritocracia, principalmente na causa, né, Henrique? Porque muitas vezes a gente constrói times comerciais e a gente tem alguns gestores que, na minha opinião, pessoal, cometem um erro. Eles cobram a meta. E meta não se cobra. Porque meta é efeito. A gente tem que cobrar a causa, né? A gente tem que cobrar ok, quantos leads você qualificou? Quantas visitas você fez? Quantas propostas você elaborou? Quantas negociações você tem na sua mão? Isso é causa. O efeito disso vai ser a meta. O resultado então a vai gente entendeu isso. Exatamente. Então a gente entendeu que a causa você tem controle, o efeito você não tem controle. Então toda a metodologia do... A causa é o que você tem controle. O funil de vendas é a causa. O funil de vendas, as etapas que você constrói, o que você acompanha das etapas é a causa.
E quais são os onde você tem componentes controle. principais do funil de vendas? Eu gosto de dividir em três macro etapas o funil de vendas, tá, o Henrique? Primeira grande etapa é a atração. É o que você atrai de oportunidades para suas vendas. O meio do funil é relacionamento. Ninguém compra de outro sem se relacionar antes. Nem no e-commerce, nem na Amazon, né, Henrique? Você compra sem se relacionar. Você se relaciona com tudo que está ali. E a última etapa do funil, a terceira grande macro etapa, Henrique, é o fechamento. Aliás, aqui uma dica já para os vendedores que estão nos vendo, né, os gestores, enfim, né? Você sabe muito bem, 90 e poucos % das vendas não são fechadas com sucesso, porque a área de vendas não tem uma estratégia de fechamento e na maioria das vezes o vendedor não faz a pergunta de fechamento. E quando você implementa o funil de vendas, quais são os erros que as empresas cometem na implementação desse processo? Primeiro, não desenhar a estratégia. Porque a metodologia, ela tangibiliza, ou seja, ela coloca em prática, Henrique, a estratégia que você construiu para a tua empresa. Exemplo, né? O que faz parte de uma boa estratégia de vendas? Eu vou te dar o indicador mais normal para nós. É precificação. Por exemplo, se a tua estratégia de preço não estiver bem alinhada, ou seja, você entendeu os seus concorrentes. Posso dar um exemplo que aconteceu hoje? Numa consultoria? Olha só, eu estou num cliente que está crescendo muito na área de imóveis e ele tem 2 unidades, uma em São Paulo e outra em Campinas, ok? Em São Paulo, ele tem uma taxa, eu falei, qual que é a tua taxa de conversão na parte de negociação para fechamento? Ele falou, eu não tenho ideia, nós estamos começando a consultoria lá, tá? Eu não tenho, não, você tem que ter uma ideia. De cada 10 propostas que você faz, quantas você fecha? Ah, é altíssimo, é 7. Puxa vida, então coloca aí, 70%. E aqui em Campinas, ele está começando, eu falei assim, de cada 10 aqui em Campinas, quantas você fecha? Uma. Falei, opa, aqui está dizendo o seguinte, você tem 2 problemas. Em São Paulo, qual que é o teu problema? Preço. Ninguém tem uma taxa tão alta de conversão, ou seja, ele está cobrando muito barato, ele está fechando negócios pelo preço e está tomando na cabeça. Enquanto em Campinas, que ele não é conhecido, ele não se comunica direito. Então eu gosto de falar assim, Henrique, esse é o poder do funil de vendas. Quando você desenha o teu funil, você sabe exatamente onde você está acertando e exatamente onde você está errando. E o então, funil o que eu quero dizer, customizado. Ele é totalmente customizado. Totalmente. Você pega um escritório de advocacia que usa o nosso funil, ele tem uma estrutura. Você pega uma indústria que produz algo físico, como essa indústria que produz estofados. Ele tem outra. A estrutura, vamos falar assim, a coluna cervical é a mesma. O que vai mudar é a estrutura estratégica que você coloca no teu funil. Me dá um exemplo, então, para um prestador de serviço. Você falou aí um advogado. Como que é um funil de vendas? Como que é um funil de vendas de um advogado? Legal. É até bom a gente falar isso, porque quando você fala de vendas, principalmente para advogado, médico, são os autônomos, vendas não se ensina em nenhuma universidade, mas nessas universidades tem uma distância muito grande entre o profissional e vendas. Só que num mercado tão competitivo, todo mundo precisa ser vendedor. E o advogado tem que ser vendedor. Até existem questões na OAB que falar de vendas não é muito legal, um pouco diferente do que são em outros países. Mas vamos lá na tua pergunta, que é, primeira questão, eu tenho que atrair ao macro processo, eu tenho que ter o quê? Contato de pessoas que precisam do meu serviço. Então eu tenho que desenvolver os canais e tenho que ter contato. Depois que eu fiz o contato, eu tenho que apresentar a minha proposta de valor. Então é a apresentação do meu trabalho. Depois que eu apresentei o meu trabalho como advogado, eu tenho que gerar uma proposta. E depois que eu gerei uma proposta, eu tenho que entrar numa fase de negociação. Então, a gente tem uma máxima aqui, Henrique, é o seguinte, se não for simples, não funciona. Eu vi essa frase no livro aqui, me chamou a atenção. A primeira frase, bem no início do livro aqui, eu acho que até marquei essa frase aqui. Se não for simples... Se não for simples, não funciona. Né? Isso a gente tem bastante orgulho, que é um dos nossos princípios aqui de gestão. Porque assim,
eu vejo muitos gestores complicando muito o funil, né? Então, quanto mais simples está o seu funil, quanto menos etapas eu tenho, mais preciso é a minha estratégia. Então, um erro que se comete é, eu construo um funil sem antes ter estratégia. Eu gosto de falar o seguinte, né, Henrique? A maioria das empresas que nos procuram com uma dor assim. Eu preciso vender mais. E eu falo, você não precisa vender mais. É isso? Você não precisa vender mais. Por quê? Olha só, Henrique, se você tiver com o preço errado, se você estiver vendendo o produto errado, que é comum, e eu te ajudar a vender mais, o que vai acontecer com a tua empresa? Você só vai mais rápido pro buraco. Eu quebro a sua empresa. Então, a gente não precisa vender mais, a gente precisa vender melhor para depois vender mais. E o vender melhor, Henrique, é estratégia. É estratégia de produto, é estratégia de preço, é estratégia de comunicação, é a parte estratégica. O que é bom do funil? Ele te orienta a construir essa estratégia. Essa é a grande sacada. Você falou antes, assim, que um dos grandes erros dos vendedores no funil de vendas é o fechamento de vendas. Por que isso? É o desafio. O desafio. Eu estudo bastante isso, tá, Henrique, ao longo dos meus 30 anos de área comercial. E o que eu percebo é uma questão muito cultural que nós temos, tá? É uma questão cultural. Se você vê a nossa história desde a colonização, vendedor sempre foi colocado num ponto assim, não deu certo, foi ser vendedor. Né? Sempre foi colocado, até na corte portuguesa, lá atrás, voltando na questão histórica, o cara podia ser o maior comerciante, ter muito dinheiro, mas ele nunca participava da corte, porque sempre ele era menor. Então é uma questão cultural que a gente não vai mudar tão cedo, né? Então, o vendedor, por esse estigma que ele carrega e o problema da rejeição, ele não faz a pergunta de fechamento justamente porque ele tem medo de ser rejeitado. Então ele tem medo de ouvir um não. Então vamos lá, Henrique, eu fiz uma proposta para você. Tive um trabalho enorme, estudei você, a gente conversou, eu construí uma proposta estratégica para te oferecer. Então é meu direito cobrar de você. Henrique, você tem alguma dúvida? Eu vou ouvir duas coisas só. Quais são? Ou é sim ou é não. Sim ou não. Né? Se você falar para mim, tenho, ótimo, então até aqui uma oportunidade da gente sanar essa dúvida. Até eu ter. O do Henrique, o não tenho mais dúvida. Henrique, você não tem mais nenhuma dúvida? Ok, eu estou mandando o contrato aí e você já começa a melhorar suas vendas agora. E aí vai postergando o processo. Esse é o problema. O vendedor não faz essa pergunta de fechamento, né? Ah, então ok, estou te mandando o contrato para você assinar. Ou começamos hoje o projeto. Ele não faz essa pergunta de fechamento. Normalmente a gente ouve o quê, Henrique? Olha, dá uma olhadinha aí na proposta, a hora que você tiver um tempo a gente volta. Ou pior, eu te mando a proposta e nem ligo. E como é que treina isso dentro do funil, dentro do processo? Como é que você... a metodologia dentro desse treinamento, desse passo específico? É assim, isso é muito importante, é importantíssima essa tua pergunta, porque a gente está quebrando paradigmas aí no mundo das vendas. O processo... ele te orienta, ele não te cobra, ele te orienta. Quando eu crio uma cultura de processos dentro da minha empresa, eu tiro a pessoalidade, Henrique. Então não é mais um chefe cobrando o vendedor, é o processo cobrando. Então como o processo está te cobrando, é natural você chegar e falar assim, é como se fosse um checklist. Cheguei nesse ponto, eu sei meu tempo de fechamento, eu cheguei nesse ponto, eu tenho que tomar uma atitude. Então, quando eu busco tomar uma atitude, eu aprendo e aí eu faço. Eu tenho aí vendedores que hoje estão tendo resultados aí bem expressivos, que acompanham a gente, que estão com a gente nas nossas imersões, enfim, Henrique, que eles começam a entender. Eu não sabia que o processo era tão poderoso. Respondendo a tua pergunta, Henrique, de forma bem objetiva, o processo guia o vendedor. Ele chega ali, não tem jeito, ele tem que resolver o problema. E ele vai, de forma muito criativa, encontrando essas aberturas que o próprio cliente dá para você fechar um negócio. Então, o que a gente tem que criar é a cultura de fechamento. Eu tenho uma carta que é do baralho, que é Eu Sigo os Padrões, que é os processos. Tá aqui, ó, já virei fã. É muito bom. Tá aqui, baralho. Tá isso aqui. é um livro Sou diferente, fã já. né?
É uma forma, é uma interação diferente. É uma metodologia aí. Achei muito... Para quem eu estou mostrando, tá todo mundo adorando, cara. Que legal, fico feliz demais. Sinal que o propósito vai se perpetuando aí. Vai se multiplicando. E às vezes, e quando a gente fala de padrões, e que acontece muitas vezes nas empresas, não sei se você se depara com isso, que os processos eles estão no CPF e não no CNPJ. Então é o Perfeito. cara da área da logística ou de vendas, ou sei lá, é o processo dele. E não é o processo... Porque se ele for embora, vai embora o formato. Né? Vai embora. E o desafio é que o processo seja do CNPJ e não do CPF. Perfeito. E quando você vai implementar um processo de vendas, um funil de venda dentro de uma organização, como é que é a resistência à mudança? É enorme, Henrique. E qual foi o caminho que a gente construiu para diminuir e eliminar essa resistência? Chama-se ritos e rituais. Ok? O que perdura, não só em vendas, mas principalmente em vendas, você garantir que o processo vai se perpetuar. Você tem que criar uma cultura. Por quê, Henrique? Isso é social, isso somos de nós, seres humanos. Ninguém vence o ambiente, Henrique. Ninguém vence o ambiente dita isso. Tanto é que você se comporta de um jeito na tua casa, você se comporta de um jeito no clube, você se comporta de outro jeito na empresa. Então a área comercial, ela tem que ter a cultura de processos. Então é isso que realmente dá resultado. Então são ritos e rituais. Eu vou falar para você quais são aqui, só para dar um exemplo, para o pessoal nos entender. Aqui eu ia te pedir um exemplo. Isso, eu vou dar o meu exemplo que no mínimo uma década vem funcionando muito bem. Nós temos reuniões semanais, ok? Então, reunião semanal é a reunião do gestor com o vendedor. É um rito, é um ritual. Toda segunda-feira, 9, 9h30 da manhã, nós nos reunimos para falar do funil da semana. Então, é um rito, tá ali. O vendedor tem o ritual dele diário. Então ele sabe diariamente o que ele tem que fazer. Então diariamente é o vendedor, com um autogerenciamento. Semanal é o gestor com o vendedor, então já são 2 ritos. E o terceiro é o mensal, onde tem o vendedor, o gestor e feedback. E quando eu faço isso e eu não tenho a pessoalidade, não é o percentual que está cobrando, é o processo. No começo é difícil, Henrique, mas daqui a pouco vira que nem eu digo, é que nem escovar os dentes. Ninguém precisa te mandar e você faz todo dia. E aproveitando o exemplo de escovar os dentes, é a consistência de fazer todo dia ou toda semana. Dia, um pouquinho. Um pouquinho da mesma forma. E qual é o papel da liderança nesse processo de transformação? Isso é mais importante. Eu sempre digo o seguinte, eu vou apimentar a tua pergunta, tá? Qual o papel da liderança e quando a liderança falha? Então, assim, o papel principal da liderança, além de prática que a gente conhece, Henrique, que é dar o exemplo, né? O líder é aquele que resolve problema. E como você resolve o problema de forma inteligente com o teu time? Você antecipa o problema. Então, eu gosto de dizer, o bom líder é aquele cara que tem uma visão mais estendida, antecipa os problemas, serve de exemplo e pratica junto com o time. Você quer ver em CRM, que é uma expertise que nós temos, Henrique? Sabe quando o CRM não funciona em equipes? Pode ser pequenas, médias ou grandes? Quando o líder não usa o CRM. É o exemplo. É simples assim. É simples. Quando eu te mostro, se a gente tem uma dezena, hoje são mais de 4.000 empresas que usam o nosso CRM, tá, Henrique? Então a gente tem uma massa crítica bem grande de amostra. Eu falo para você, empresas que têm um resultado muito maior, você pode ver que o líder usa o CRM. E eu tenho muitas empresas que têm um fracasso aí, porque o cara compra, a empresa compra, e o líder acha que ele não precisa usar. Nós tínhamos um mantra. E aí está o grande... Lá no mundo corporativo que eu trabalhei, nós tínhamos um mantra que era: o líder é um exemplo, ensina e cobra. É que eu acho que passa pela implementação do que você trouxe aí, por exemplo, do CRM. É que se o líder não for um exemplo, não ensinar e não cobrar, as coisas vão ficar só carta de intenções, como diz um amigo meu, né? Que fica só tipo coisa de político. É carta de intenções. É isso mesmo. Quando a gente vê esses desafios da liderança, é uma pergunta que eu sempre faço para os meus convidados.
Você acha que as empresas estão investindo em treinamento tanto quanto deveriam? Não. Não. E esse é o preço mais caro que as empresas pagam. Por quê? É um custo invisível do não investimento. Eu gosto de falar isso, sabe, Henrique? Do não investimento. Por quê? Isso, no curto e médio prazo, tem um efeito, mas a longo prazo tem um efeito exponencial, infelizmente negativo. O que você não investe no teu líder hoje, o resultado daqui a médio e longo prazo é um prejuízo absurdo. Então é um grande problema. Você percebe que as empresas muitas vezes enxergam o treinamento como um custo e não como um investimento? Eu acho que sim, elas entendem como custo, porque é muito difícil você quantificar esse tipo de investimento. E eu acho que além do custo financeiro, tem um custo que eu gosto de chamar, Henrique, do esforço. Por quê? Não é só o esforço do líder estar dedicando horas ali, é o esforço do RH, construir isso, é da política de treinamento, de outras áreas envolvidas. Tal. Então existe eu gosto de chamar assim, um custo do esforço não perceptível. E eu gosto de falar o seguinte, né, Henrique? Tem duas dores que você tem na vida sempre. A dor de fazer agora ou a dor do arrependimento. Boa. Quando você negligencia a dor de fazer agora, que é o que as empresas não investem na liderança, vai ter amanhã a dor do arrependimento. Porque aí não vem o resultado. Aí não vem o resultado e aí é tarde demais. E aí então, para mim, é muito dessa colocação. E eu tenho visto no mercado, uma reflexão até, um troca-troca de gente, como se as pessoas que eram o problema, né? Quando muitas vezes a capacitação não foi feita, os processos não foram claros, a estratégia não está desenhada e eu tenho visto bastante no mercado, não sei se você tem acompanhado, mas como tem trocado de cadeira e demissão e manda embora e revoluciona, como é que se enxerga esse processo de demissões aí que tem acontecido, que parece que estão resolvendo o problema? E focando muito na área que a gente tem essa paixão, que é a área comercial, né, é sempre potencializado. A área de vendas, ela sempre potencializa os efeitos que tem dentro da organização. Ok? Porque ela é muito rápida, né? Ela é volátil, por isso que ela potencializa. E não que isso só aconteça na área de vendas, mas essa troca de cadeiras que vem, que na minha humilde percepção, tá, Henrique? É assim, é pura falta de processo. É pura falta de indicadores. Então, como eu não tenho processo e nem consigo medir, é muito mais fácil colocar a culpa nas pessoas pela falta de resultado. E eu acho que eu vou encontrar o grande salvador. E, infelizmente, esse grande salvador não existe. Então, eu acho que é um... Oi, vai, desculpa. Eu acho que é bem isso. É a mesma coisa, o time não está indo bem, troca o treinador. Porque um time tem esse poder de trocar o treinador. Ou o treinador troca alguém do time. E não é isso que ganha o jogo. Não é esse movimento que vai fazer o ganho. Eu falo assim, quando a gente externa a frase, eu tenho um problema com a pessoa. Né? Qual que é o teu real problema? Tirando ética, moral, caráter, que são coisas inegociáveis, o teu real problema, na maioria das vezes, é o resultado, é um processo que não está criando. Porque se o problema fosse a pessoa, no momento que eu tirasse ela, estaria resolvido. Mas talvez eu esteja somente criando um novo problema. Porque agora eu tenho que achar uma pessoa para entregar aquele resultado. Eu tenho que treinar esta pessoa. E a causa, né, e a minha provocação que eu sempre faço, e faço aqui para a liderança, eu sempre digo que a causa do teu problema pode ser a pessoa. A solução do teu problema, que é o teu resultado, pode ser aquela pessoa. E a causa pode ser você, líder, que não está fazendo o teu papel, seja de capacitar, seja de dar feedback, seja de cuidar da causa que você falou no início da nossa conversa, que é a jornada, né? Que é a jornada desse processo. Hoje nós temos aí num processo no mercado aí de tecnologia. Como é que você enxerga os processos de vendas com as tecnologias? Quer ver?
Eu vou aproveitar o teu final do teu pensamento e o início dessa tua pergunta para uma coisa que me provocou aqui, ô Henrique. Olha só existem dois motivos em qualquer empresa, de qualquer setor, quando acontece um problema. Olha, vamos deixar simples, tá? Porque se não for simples não funciona. Ok? Você entrou em qualquer empresa, aconteceu um problema, logístico, vendas, só tem dois motivos. Quais são? Ou não tem processo, ou alguém não cumpriu o processo. Pessoas. Vamos lá, eu tenho uma empresa e tenho uma logística, e o material que eu vendi para o Henrique não chegou para o Henrique. Eu vou lá na minha empresa e pergunto o seguinte, tá bom, não chegou, teve um problema, tem processo? Ou tem, tá aqui todo o processo mapeado, desenhado, treinado. Legal, então alguém não cumpriu o processo. É simples. Então, quando a gente vai eliminando as coisas, Henrique, e aí vem, o que a tecnologia, no meu ver, é super importante. Tecnologia tem um grande papel de ferramenta, a gente não pode esquecer isso. Tecnologia é ferramenta. Por que eu tenho uma ferramenta? Para fazer um trabalho melhor com menos esforço. Por que eu tenho que ter um CRM? Porque eu vou ter menos esforço para ter um resultado maior. Isso chama-se performance. Então, ferramenta, a tecnologia, ela não veio para substituir o vendedor, ela veio para mudar o vendedor. Exemplo aqui no nosso mundo. E ela é ferramenta. Então, a ferramenta, no caso de tecnologia, é para acertar processo. É para garantir que o processo seja executado. Com menor esforço para ter mais resultado. Dentro do processo de funil de venda, quais são as ferramentas principais, indispensáveis para ser usada? Olhando para funil de vendas, Henrique, como sendo uma ferramenta já, porque ele é um CRM, então o funil de vendas, lembrando, é uma metodologia, o CRM é uma ferramenta, a principal ferramenta é o CRM. Por quê? Ele te dá indicador, ele te dá o mapeamento do teu processo e ele garante que você cumpra o processo. É a principal ferramenta. Aí nós temos outras ferramentas auxiliares. Então eu posso ter uma ferramenta de atração de leads, né? Eu posso ter uma ferramenta, um RD Station ou outras ferramentas que são importantes para automatizar o meu funil. De novo, na lei, esforço pelo resultado. Eu quero ter mais esforço com menos resultado, mais resultado com menos esforço. Então, essa é uma ferramenta de atração. Agora, qual uma outra ferramenta? E aqui dica para todo mundo que está aqui. Nós desenvolvemos o nosso novo funil, que é o funil de sucesso do cliente. Para mim, isso é a ferramenta do futuro para a relação de vendas. Hoje, adquirir cliente está cada vez mais caro. É muito mais barato, isso todo mundo já sabe, que é você vender mais para quem já é seu cliente e você aumentar teu ticket médio no seu cliente que já existe. Então, uma ferramenta poderosa chama-se sucesso do cliente. Eu sempre gosto de dizer, nós temos o funil de marketing, o funil de vendas e um funil invertido de sucesso do cliente. Para mim, essas são as ferramentas básicas para você performar muito melhor nas tuas vendas. Como é que é esse funil de sucesso do cliente? Legal. O que é o sucesso do cliente, né? Primeiro, ele aderir ao teu produto ou serviço. No segundo momento, é ele validar isso. E um terceiro momento, é ele indicar você para alguém. Então, ele é um funil invertido. Então, se uma pessoa entra no seu funil, ela adere ao seu produto ou serviço e ela recomenda o seu produto para no mínimo 2 pessoas, você já tem um ganho de escala gigante. Agora você imagina se o que você está fazendo, teu cliente impactar 10 pessoas. E se você tiver um cliente que impacta 100 pessoas? Isso é o sucesso do cliente. Diretamente proporcional ao nível de serviço. Sim, sim. Mas você quer ver uma coisa, Henrique? Eu vejo muitas empresas, porque nós temos o nosso lado de consultoria, e a gente está dentro das empresas vivendo isso, né? Eu gosto de falar assim, a gente é uma empresa de vendas que está todo dia vendendo e está todo dia entregando. Então eu entro nas empresas e eu faço isso por uma paixão enorme que eu tenho sobre consultoria, e você resolve um problema. Aí você olha para a pessoa, Henrique, e fala assim, você tem uma carteira de clientes? Empresas que têm carteira de clientes. Ah, tenho. Você fez a regra de Pareto na tua carteira de clientes? Ou seja, os 80-20? Você sabe
que 20% da tua carteira geram 80% do teu resultado? A pessoa fala, e esses 20% que geram esse baita resultado para você? Qual foi a última vez que você conversou com eles? Qual foi a última vez que você deu importância para eles e pediu uma indicação? Cadê o teu plano de indicação profissional dentro da tua empresa? Então, quer dizer, isso é sucesso. Por quê? Se eu me importo genuinamente, Henrique, com o teu sucesso, que é meu cliente, ok? Eu estou realmente preocupado com você. Você aderiu, você teve resultado comigo. Você não vai me indicar para mais 2 pessoas? Sabe que eu tenho a carta do preço e valor? E a pergunta dessa carta, conversa, que é a carta 45, ela fala o seguinte: como é que o cliente te enxerga? Como alguém que leva dinheiro ou como alguém que tira dinheiro? Perfeito, já vou marcar. É 45? É. Já vou usar. E isso define a tua... Tá aqui, ó. E isso define o teu... É o índice de sucesso? Não, você falou a... Sucesso do cliente. Sucesso do cliente. A tua área de sucesso do cliente. Porque como é que o cliente enxerga? Se você está preocupado simplesmente em tirar um pedido e fazer uma venda, você está preocupado com o teu negócio. Né? Então a tua chance de você ter essa indicação, vamos dizer assim, ela diminui. Quando eu trabalho bastante no B2B, né? Bastante com o mundo indústria e distribuidor. E de um modo geral, nesse mercado, tem o passo da venda. Alguns têm só no adesivo, alguns têm efetivamente na prática. E o passo da venda, ele é um processo de vendas, porque esse cara ele visita lá 10, 12, 15, 20 clientes por dia. Sim. Onde que o processo, porque não é um processo de captura, de proposta, ele é um processo mais dinâmico no dia a dia. De relacionamento. Aonde que o funil de vendas entra dentro, como é que eu implemento isso dentro dessa jornada? Legal. E temos vários distribuidores que usam o nosso CRM, tá? São vários. Então, assim, o que nós estamos falando aí é o jogo da velocidade. Eu gosto de chamar assim, tá, Henrique? É o jogo da velocidade. Você está em 15 clientes, né? Você tem uma parte do funil que você já rompeu, que é a parte de qualificação e a parte do meio do funil do relacionamento. Então, esse cara, ele quer outra preocupação do Henrique quando o Henrique está em campo visitando. Então, o que nós estamos falando é o jogo da velocidade. Mas uma coisa inerente ao processo, Henrique, toda hora você tem que estar enchendo o seu funil. Porque perder cliente é natural. Né? Isso é da natureza da operação de vendas. Do jogo. Então, você imagina só, eu gosto de dar esse exemplo que vai exemplificar bastante aqui para nós. Para você andar de bicicleta, você precisa ter algum indicador? Um velocímetro? Não, né? Não. Por quê? Porque a velocidade ali é pequena. Você vai para uma motinho, você já precisa ter um velocímetro ali, certo ou não? Boa analogia. E se você vai para um avião? Você precisa ter aquele painel ou não? É bastante coisa. É o que eu falo. Como que você quer pilotar um avião de vendas e não ter aquele painelzão que vai te orientar? Então é o que eu digo, para distribuição tal, o que eu preciso ter é painel, eu preciso ter dados. E eu preciso ter dados estruturados. Por quê? Quanto mais veloz é o jogo, mais veloz é eu errar também. Quando a gente fala de o painel, como é que você enxerga as mudanças em vendas para o futuro? Com toda essa tecnologia, como é que você enxerga vendas daqui a alguns anos? Não muitos anos na frente, né? Eu gosto de falar o seguinte, tem um livro interessante, eu sou um leitor voraz aqui, o Henrique, e tem um livro do Jeff Bezos, que são as cartas de Bezos. Não foi ele que escreveu, foi um jornalista que pegava o ritual dele de escrever as cartas para os acionistas, e ele pega lá, e em um determinado momento, o dono da Amazon aí, né, Jeff Bezos, questionado numa entrevista, fala assim, vocês me fazem a pergunta errada. Ok? Vocês não têm que me perguntar o que vai mudar, vocês têm que me perguntar o que não vai mudar. Certo? Na Amazon, ninguém vai falar assim, Amazon vende mais caro. Sempre vão falar, Amazon, eu quero mais barato. Então, na tua pergunta o que eu vejo para frente é que, sim, teremos mudança de velocidade, com tecnologia, tudo mais.
Mas o que não vai mudar, só para provocar aqui, o que não vai mudar, Henrique? Venda ainda é relacionamento. Vendas você só faz com quem você confia. Em vendas B2B isso é mais latente ainda. Vendas transacionais é menos latente. Mas mesmo assim, quando que você vai comprar de um site que você não conhece ou vai comprar da Amazon, que já provou que funciona? Então, para frente, o vendedor vai ter que ser diferente nesse ecossistema. O vendedor vai ter que ser uma pessoa, Henrique, que estuda mais. O vendedor vai ser uma pessoa que interage mais com outras áreas, né? Eu gosto de dizer o seguinte, empresa de sucesso, Henrique, só tem duas pessoas. Quais são? Quem vende e quem ajuda a vender. Certo? Quem vende e ajuda a vender. Se eu estou olhando para a minha empresa, tem alguém que nem vende e nem ajuda a vender, é custo. Então, se eu estou desenhando esse cenário de futuro e cada vez vai ficar mais latente isso, Henrique, eu estou vendo o quê? Que o vendedor vai ter que ser um vendedor mais especial. E assim, é o efeito pendular. Quanto mais tecnologia eu tenho, mais humano vai ter que ser o vendedor. Mais tecnologia, então, mais humano. Quanto mais tecnologia eu tenho, mais humano vai ter que ser o vendedor. Para mim, esse é o futuro das vendas. Eu vou ter que ter cada vez um vendedor mais humano. E você percebe que os vendedores estão se preparando para esse futuro ou eles estão vendo o tsunami chegar e não estão se movendo na velocidade da forma que deveriam? Legal. E eu gosto até de usar a minha própria história como nós começamos a conversa. Quando a montadora de carros veio para o Brasil, o que faltava, Henrique? Mão de obra especializada. Aí ela se junta com o governo e criam-se as iniciativas. SESI, Senai, tal, para construir mão de obra técnica, certo? Isso para suprir o próximo ano. Então, durante um bom tempo, o sucesso que a automobilística teve no Brasil é porque ela construiu essa mão de obra base. O que nós estamos sofrendo? Agora voltando para o nosso tema aqui, vendas e atualidade. O que nós estamos sofrendo? Um hiato aí, um vale muito grande, que não se construiu uma escola de vendedores. Então você não tem jovens vendedores. Você tem muito jovem vendedor que está vendedor, que não é vendedor. Então, nós estamos com um problema, e onde tem problema tem chance, tem oportunidade, né? Que nós vamos ter um vazio, em breve, um colapso e falta de vendedor. Você roda muitas empresas, você já deve estar passando por isso. Então, foi um dos temas da conversa semana passada com a Esther Morgan, foi muito legal o bate-papo com ela. E o que eu vejo nas empresas, e é muito bom o teu ponto, eu não tinha pensado com esse prisma aí, que não estão formando vendedores. E está todo mundo querendo achar o vendedor pronto. Né? E eu tenho um vídeo até que tem no meu Instagram, numa ocasião eu gravei, que eu dizia, nós vamos ter que começar a formar. Né? Então, quando a gente vai para promotor de vendas é um banco de talentos. Né? Então, a gente vai ter que começar a formar. E a provocação que eu sempre faço para os líderes é, um dia, em algum momento, alguém nos deu uma oportunidade e nos pegou pela mão. Sim. E hoje, com a velocidade, com a pressa, então está todo mundo querendo achar o vendedor pronto. E talvez vai ser mais difícil. Então, acho que vai ter que ter um movimento das lideranças das empresas de começarem a formar esses novos vendedores. Sim. Porque senão a gente vai ter realmente um problema dentro do que você falou aí. Sim. Perfeito. Vai ter um colapso. E você quer ver como que isso é bem interessante? E eu gosto de estudar o mundo dos negócios, tá, Henrique? Se você pegar as grandes empresas, eu vou dar um exemplo aqui que é fácil de falar, Ambev, ou mesmo outras empresas de tecnologia, ou qualquer... Se você perceber o movimento que está acontecendo, qual é? Os CEOs, os caras que estão chegando na presidência dessas empresas, são todos ex-vendedores. Eu faço uma analogia. Eu sou da época, quando eu me formei, lá atrás, que os bancos contratavam engenheiros. Pode ver, isso há 20, 30 anos atrás, o banco contratava engenheiro. Você saía da engenharia e ia trabalhar no banco. Por que isso aconteceu? Porque naquele momento, os bancos precisavam de gente que estruturassem processos. Pessoas lógicas, né? Que construíssem os processos. Tanto é que banco são essas organizações que dão tanto resultado porque eles investiram lá atrás. Se você pegar a própria história da Ambev,
você vai ver que eram pessoas do mercado financeiro e tudo mais. Hoje, quando você vai ver o CEO da Ambev no Brasil, é ex-vendedor. Por quê? Porque toda empresa, Henrique, antes de mais nada, hoje, no mundo veloz que a gente está, a empresa tem que ser uma empresa de vendas. Primeira coisa, ela tem que ser uma empresa de vendas. Então as empresas grandes hoje estão sendo tocadas por ex-vendedores. Mas a gente tem um espaço gigante que nós não estamos formando vendedores para a próxima geração de empresas. E os gurus? Os treinamentos milagrosos de vendas aí. O que você pensa disso? Eu vou ser bem radical no falar. Eu vou falar o seguinte, é um desserviço, na minha opinião, eu posso ter algumas críticas a partir dessa minha fala, mas assim, é um desserviço de irresponsabilidade. Porque destruíram uma boa parte de boas pessoas que estavam nisso. Que o guru, vamos definir o que é esse guru de palco, né? Primeiro é o cara que nunca vendeu e vai ensinar vendas. Né? É o cara que nunca prosperou em vendas e vai ensinar vendas. Né? Não vou citar nomes aqui, eu dei consultoria outro dia e a pessoa da empresa me provocou, falou, sabe tal fulano que se diz o Bambambam? Ele foi nosso, aquele gerou 2 franquias nossas aqui, quebrou as 2. Porque não vendia. Falei, pô, e esse cara aqui tá vendendo hoje? Enfim. Então vender facilidade, porque não existe facilidade. Existe um bom trabalho executado de forma excelente. Mas em vendas, cara, é um processo. Vendas é resultado de um processo. Então não dá para ter guru que fala assim, eu vi hoje, e a gente é bombardeado com isso todo dia, em 45 dias eu transformo as suas vendas ou devolvo o seu dinheiro. Gente, para mim isso beira irresponsabilidade. Porque você não vai mudar a cultura. Tem. Por quê? Porque é o que as pessoas querem ouvir, infelizmente. Então, assim, minha resposta é rápida. Henrique, para mim é um desserviço e que as pessoas, lucro pelo lucro, dinheiro pelo dinheiro, estão prejudicando um monte de empresas aí. Que aí aquela taxa de sucesso que você falou lá, se foi, porque ele não está muito preocupado com o negócio do cliente, ele está preocupado com o que ele vai embolsar. Porque ele vai embolsar no custo dele. E aí o cara faz lá, e é engraçado, tem uns caras aí que falam assim, não, eu vou deixar tua empresa bilionária porque eu sou bilionário. O cara é bilionário e vende um cursinho de vendas de R$300. Tem algo errado, né? Tem, né? Tem algo errado, não é coerente, né? Mas não se preocupa assim se você vai tomar crítica, porque um dos motivos desse podcast é a gente trazer provocações mesmo, né? Trazer provocações, instigar um pouco, trazer o pensamento. Eu tenho aqui no podcast, agora eu tenho uns cortes prontos, que é o momento joga o chapéu. Sabe? Você fica, jogou o chapéu serviu. E nós temos 2 momentos. Eu jogo o chapéu, o momento docinho, que é o patrocínio do doce de leite finíssimo. Primeiro, as coisas boas. O que você enxerga que as empresas estão fazendo bem? Eu acredito que a gente tem boas empresas entrando num momento de consciência. Elas estão começando justamente a expurgar esses falsos gurus. Acho que acabou a onda, tem muita empresa que já acordou para isso e não quer mais isso. Então está expurgando esses falsos gurus. E agora o amarguinho. O que elas não estão, azeitona, amarguinho da azeitona, o que elas não estão fazendo bem no 7? Não estão investindo em treinamento. Carta 9. Não, porque é um grande investimento. Aí, mais uma que eu vou aqui colocar na... É isso aí. Não estão investindo. Então, para mim, esse é um grande problema. Vendedores. O que os nossos amigos vendedores estão fazendo bem? Joga o chapéu aí. Bem. Olha, coisinha boa, todo mundo quer pegar esse chapéu aí. Eu acho que os vendedores estão percebendo que vendas é a profissão do futuro e esses que acordaram para isso estão dando valor para a profissão. Eu vejo mais gente tendo orgulho de dizer que é vendedor. É isso que eu estou sentindo. E o que eles não fazem tão bem? Não fazem, não estudam, não leem um livro, não leem um artigo, não tem o tempo, não tem uma pessoa que ele admira e que ele segue um podcast.
ele não está ouvindo o teu podcast aqui, Henrique. Eles não estão fazendo direito, buscando esse conhecimento para melhorar o seu dia a dia. Isso que eles não estão fazendo. Você sabe que eu tive 2 convidados aqui e os 2 me deram a mesma estatística, que eles fazem são representantes comerciais, que eles fazem uma live semanal com treinamento e tem uma aderência de 50%. 50% para assistir, que vem ao encontro do que você trouxe aí, de que não estão se capacitando. E quando eu perguntei para você antes, o vendedor do futuro, que me perguntaram se, num evento que eu participei, se o vendedor, a minha visão, se o vendedor ia desaparecer. Qual era a minha visão? Se ia acabar. Eu digo, tirador de pedido mais rápido do que vocês imaginam. Aquele cara que realmente está preocupado com a taxa de sucesso do cliente, vou usar o termo que você trouxe aí. É isso aí. Preocupado com a taxa de sucesso do cliente, que é um cara que esteja preparado, que é um cara que está preocupado, que eu tenho a carta 38, que é desenvolver o cliente. Então, esteja preocupado efetivamente em desenvolver o seu cliente, esse cara vai ter um trabalho por muito tempo. Nossa. Agora o tirador de pedido... Esse cara vai virar CEO das empresas. Tá mais fácil. É isso. Tá mais fácil. É isso. Eu tenho uma rodada pinga-fogo aqui com você agora. Essa aqui tem umas perguntas boas que eu preparei aqui para você. Um erro imperdoável em vendas. Não seguir o processo. Não seguir o processo. Um livro que todo vendedor deveria ler. O primeiro, O Jeito Simples de Vender, da Funil de Vendas. Esse jeito simples de vender aqui, ó. Esse é o primeiro, mas eu vou dar uma lambuja para um segundo livro que eu acredito muito, tá? É Como Vender Qualquer Coisa para Qualquer Um, de Joe Girardi, um livro da década de 40, que é atual aos dias de hoje. Livrinho fininho, você lê no final de semana, mas que vale muito a pena. Falar nisso, aonde compra o teu livro? Amazon. Então, na Amazon. Funil de vendas, o jeito simples de vender. Recomendo a leitura. Isso. Tem um processo, né? Você que é empreendedor, você aí que nunca, você pensa que não está em venda, mas se você tem qualquer negócio, você é vendedor, cria o teu processo e esse livro tenho certeza que vai te ajudar aí. Um hábito que ajuda a vender mais. Eu gosto de chamar 10%, que eu levo para a minha vida. A regra dos 10%. Qual é a regra dos 10%? Eu faço 10% um pouquinho a mais todo dia. Se eu fiz 10 ligações, eu faço mais uma. Se eu tentei 10 vezes falar com um cliente, eu faço a 11ª. Então, quer dizer, eu implemento isso na minha rotina, eu gosto de chamar a regra dos 10%, eu coloco 10% de esforço naquilo que eu sei que vai me dar resultado. Então, para mim, esse é o hábito que a gente tem de fazer todo dia. Um cliente inesquecível. O primeiro, né? O primeiro do CRM, e eu gosto de colocar aqui nossa lição de resiliência, que esse cliente do CRM, a gente demorou 3 anos para vender a primeira conta do CRM. Né? Foram 3 anos de teste, de dura persistência, e a Fontenelle é um cliente nosso de Araraquara, é nosso cliente até hoje, é o LTV maior que a gente tem, então falo, inesquecível é o primeiro. Aproveitando, então, uma dica para quem está pensando em empreender. Invista primeiro em você. Antes de pensar em qualquer coisa, empreendedor, você que está começando agora, invista em você. Conhecimento. Né? Não pense que vai ser milagroso. Então, se você quer ter uma empresa, você vai ter que aprender finanças, você vai ter que aprender tributário, você vai ter que aprender gestão. Nem se for o básico, Henrique, mas primeira coisa, invista primeiro em você, na tua preparação, para depois jogar o jogo dos negócios. Invista na sua técnica de liderança, né? Invista nisso, porque você... Invista nisso. Porque isso vai fazer diferença no teu resultado. Exatamente. Uma frase que você repete para a tua equipe. Se não for simples, não funciona. Se não for simples, não funciona. Um KPI aí, uma métrica que você não abre mão. Taxa de conversão. Taxa de conversão. Qual a sua carta preferida no baralho quanto eu não vendo? Essa foi uma bola nas costas, né?
Não, é a 45. Já virou praxe aqui. Vou colocar no meu painel aqui, que não sai da minha referência. Tá aqui, ó. Cara, tá para esse valor. Isso. Boa. Achei fantástico. É boa. Assiste o vídeo aí no QR Code, que eu falo um pouco. Vou assistir. Assiste esse Vou vídeo, é bem legal. Vou me aprofundar. Vender é mais sobre escutar ou argumentar? Eu gosto de uma frase: quer vender o dobro, fala metade. Vender o dobro, fala a metade. Ou Funil seja, escuta cheio mais. Ou funil qualificado? Funil qualificado. Pior do que você não ter lead no teu funil é ter o lead errado. Já teve algum momento que você pensou, não vai dar certo? Várias vezes. E aí? Principalmente quando você dá resultado para a empresa, eu tenho uma frase aqui, você querer provar para a pessoa que ela está errada e você pensando que você está fazendo bem para ela. Então eu gosto de dizer o seguinte, não adianta você querer ajudar, e sempre que eu me deparei com isso, eu me entreguei mais com isso, a decepção é tão grande que várias vezes eu falei assim, puxa vida, o que eu estou fazendo da minha vida? Mas eu acho que isso é o caminho normal de você criar casca grossa, né? Qual foi um não que você levou que te ensinou mais do que muitos sims? Eu acho que foi o não do maior valor que eu pensei que eu ia fechar, e eu gosto de dizer assim, eu dormi rico e acordei pobre, né? Que me ensinou o seguinte, pedido verdadeiro é quando o contrato está assinado. De preferência quando o dinheiro cai na conta. Então, o pior não que existe para mim é aquele sim não. O cara fala sim, mas no fundo ele está dizendo não para você. Sim, tua proposta é maravilhosa, sim, nós vamos fechar, mas não assinou nada e depois no outro dia ele falou não para você de uma forma bem amarga. E aí se iludiu. Se o Percival de hoje fosse treinar o Percival vendedor de 20 anos atrás, o que o Percival diria para esse jovem vendedor de 20 anos atrás, começando na carreira? Estuda mais que vendas vai te deixar milionário. Estuda mais que vendas vai te deixar milionário. Muito bom. É isso. O livro Funil de Vendas. Fala um pouquinho desse livro aí, para o pessoal procurar na Amazon. O que ele vai encontrar aqui nessa pérola? Legal. Só para ter uma ideia, esse livro, Henrique, foram 4 anos de muito trabalho para sair o livro. Porque a gente foi muito exigente numa questão. Nós vamos fazer um livro que tem que ter um princípio. Qual é? O cara está com uma dúvida de vendas, ele está trabalhando em vendas, ele vai encontrar a resposta de forma simples. Então o que eu garanto é, se você tem qualquer dúvida na tua área comercial, que é uma dúvida legítima, esse livro em algum momento vai te dar a resposta. Olha, sem querer ser pretencioso aqui, tá, Henrique? E outra, qualquer página que você lê esse livro, você pode estar começando a ler. Então se você abrir no meio, você vai entender. Não é aquele livro que você tem que ler do começo ao fim. Então, ele é muito instigante, porque quando você está falando de vendas, você abre o livro e ele vai falar com você. Então, o que eu digo é, vender é muito mais simples do que parece, vender é muito mais natural do que parece, e a gente tem que aproveitar isso. Eu gosto de dizer, Henrique, vender é muito mais fisiológico do que qualquer outra coisa. E esse livro foi essa construção. A gente gosta de falar, são 10 anos em 200 páginas. Então aí, Henrique, eu digo isso, né? É o investimento mais precioso que você pode ter, é o investimento de tempo. Então você imagina que 10 anos de uma empresa que saiu do zero, hoje nós somos 3 empresas, né, Henrique? Nós somos o CRM, Funil de Vendas, que tem mais de 4 mil empresas que usam o nosso CRM no Brasil inteiro e em Portugal também, Estados Unidos também. E nós temos hoje a área de educação, que é a área da franquia, né, que a gente fala de educação, que é a área de educação que a gente fala, que somos nós aqui, e nós temos a franqueadora. Hoje, Henrique, nós somos 35 franquias, 33 no Brasil e 2 em Portugal. Qual então, a meta? Hoje, para 2026 são 60, para 2028 150 franquias. Uma meta bem ambiciosa. Você tem 23 no Brasil e 2 em Portugal. 33 no Brasil, 33. 2 em Portugal. No Brasil, 2 em Portugal. E se alguém estiver interessado em ser um franqueado da Funil de Vendas? Nosso site tem tudo lá, www.funildevendas.com.br.
E eu gosto de dizer o seguinte, se você é um consultor, se você é um treinador, se você tem a veia do didático, de gostar de ensinar pessoas, na área de vendas, a Funil é toda essa metodologia de 15 anos, estruturada, contemplada, com resultado. Hoje nós temos franqueados que tiveram seu payback em 40 dias, Henrique. Ou seja, o que ele investiu, ele recuperou em 40 dias. Né? Então, a metodologia aqui funciona. E qual que é a cereja do bolo, né? Você compra ou adquire essa nossa missão, que é a franquia Funil de Vendas, Henrique, e você ganha uma herança. Qual é a herança? São mais de 300 cases de sucesso. Nós temos de uma IBM, nós temos de uma Multilaser, de uma Eugene, uma Magalu, que nós tivemos juntos lá, vamos falar de coisas boas aqui. Nós temos tudo isso no nosso repertório, que quando o franqueado adquire a nossa franquia, ele tem essa herança. Então você não começa do zero. Muito bom, meu amigo Percival. Passou uma hora. Olha só. Passou. Não percebi. Foi muito legal esse bate-papo. Foi um bate-papo do baralho. Né? Tem uma carta, que é a carta 20, que é a construção de relacionamento, que eu digo que todos os dias a vida nos dá cimento, tijolo e ferro. E a gente pode construir... Eu construo relacionamento. Né? Pode construir muropontes. Tá aqui. A gente se conheceu também num evento, a gente falou aqui no início. Sim. Batemos um papo, gerou a sinergia, a gente conheceu, tivemos uma troca lá. Super legal, e a gente está aqui hoje nesse bate-papo do baralho. Que incrível. Muito obrigado pela tua disponibilidade, muito obrigado pelos teus insights, pelos teus ensinamentos, pelas tuas provocações. Tenho certeza que quem assistiu o podcast vai ficar com algumas pulgas atrás da orelha, vai ter alguns insights, vai ter alguns aprendizados, algumas confirmações aí. Então, muito obrigado, Percival, que Deus aí te abençoe, muito sucesso aí para o Funil de Vendas. Então, obrigado, vou deixar o link lá, né, no YouTube do Funil de Venda Amazon lá para comprar o livro. Recomendo. Muito obrigado. Um abração aí. Se de alguma coisa um dia que eu puder retribuir, pode contar comigo. Agora vai ter a troca, tem a nossa convenção que daqui a pouco vai estar por aí também, a segunda convenção. Tem o nosso programa também que chama-se Clube da Meta. Vou fazer questão que você participe. É o nosso Clube da Meta, que a gente vai falar sobre isso. E eu quero falar uma coisa para você, que você agora mexeu num ponto aqui, cara. Eu vou pegar esse projeto teu aqui e vai ser o desafio do meu time comercial. Eu vou fazer uma maratona do baralho com o meu time comercial, depois eu vou te dar um feedback. Obrigado, Henrique. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a você aí. Fique bem e um forte abraço. Tamo junto. Peraí, deixa eu tirar uma foto aqui. Peraí, vou tirar uma foto aqui. Olha aqui essa foto aqui, Percival, aqui, ó. Show de bola. Obrigado. Show. Um abraço, pessoal que estava em casa. Sucesso. Pessoal em casa aí, a REC, patrocinadora desse podcast. Compartilhe, assine o canal, ative as notificações e nos encontramos na próxima terça. Um abraço aí, fiquem bem.